Boa noite você que está em casa. Este domingo da sexta mensagem sobre a nossa série da Quaresma, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Eu quero te pedir para manter a sua Bíblia aberta, para juntos mergulharmos nesse texto da palavra do Senhor. Evangelho de Marcos. E nesse primeiro momento, eu quero que você leia comigo o versículo 6. Porque nessa noite o tema da mensagem é a vitória, o poder da ressurreição de Jesus Cristo. O poder da ressurreição de Jesus. Para nós entendermos o que isso significa na nossa vida e na nossa jornada. Marcos 16, versículo 6, nos diz assim: não tenha medo, não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Não tenham medo, porque vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Amém? Feche seus olhos, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por esse tempo. Obrigada por essa palavra que é poder. Obrigada por essa palavra que é revelação dos céus ao nosso coração. E que o Senhor continue a cumprir o teu propósito, do teu querer sobre as nossas vidas. Que sejamos assim, Deus, despenseiros e também cooperadores do teu reino, para repartir dessa palavra que gera vida em nós, do teu sacrifício vivo, o qual nos deu nova vida, nos deu acesso a esta nova vida e nos dá a possibilidade de vivermos dela nesse tempo presente. Assim nós oramos em teu nome, amém, e graças ao Senhor. Aleluia. Em junção ao texto do Evangelho de Marcos, do versículo 6, o qual nós acabamos de ler, eu quero trazer à sua memória o texto também de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 ao 57, que vai dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus que vem sobre nós, que nos dá esse acesso, que nos faz viver o poder da ressurreição, que nos faz ter acesso à ressurreição e à cruz de Cristo. O túmulo vazio, ele não foi aberto para que Jesus saísse. Se você um dia pensou dessa forma, em nome de Jesus, eu creio que você vai sair daqui com o seu pensamento mudado, alterado. Porque o túmulo vazio não foi aberto para que Jesus saísse, mas foi para que os discípulos entrassem e vissem a prova da vitória. Foi para que os olhos dos discípulos pudessem contemplar a manifestação do poder de Deus nessa terra. Nós somos surpreendidos com o Senhor. Nós somos surpreendidos com a forma que Deus age. E a ressurreição de Cristo é o ponto crucial, central da fé cristã. É o alicerce da nossa fé. Sem ela, o Evangelho é apenas mais uma filosofia moral. Sem ela, a cruz, ela não teria sido um marco para nós, mas teria sido um fim trágico de um grande líder. Mas nós entendemos o real sentido dessa mensagem. Nós entendemos o impacto que a cruz gerou em nós e gera em nós todos os dias. Por isso que a ressurreição de Cristo é o ponto central da nossa fé cristã. O túmulo vazio mudou tudo. O túmulo vazio transformou tudo. Alterou a nossa existência, deu um novo sentido e um novo significado para as nossas vidas. Porque Jesus não apenas venceu a morte, mas Ele inaugurou um novo tempo de esperança, um tempo de reconciliação e transformação para toda a humanidade. Ele acessou e também preparou esse lugar, esse caminho,
para que nós pudéssemos acessar essa esperança, essa reconciliação e essa transformação. É isso que nós temos no Pai. É esse acesso que nós temos com o Pai. Desde o amanhecer daquele primeiro dia da semana, no relato do Evangelho de Marcos 16, que traz o tema da ressurreição, nós vemos que desde o primeiro momento, desse primeiro dia ao amanhecer, as mulheres elas foram ao túmulo. Elas foram ao túmulo para cumprir algo, para cumprir uma missão. Elas entenderam tudo aquilo que estava acontecendo. Só que ao chegar ali, a expectativa delas, o pensamento delas, elas haviam se preparado para aquele momento. Elas haviam se preparado, vamos pensar de uma forma pessoal, física, mas também elas haviam preparado os olhos dos quais iriam serem liberados sobre o corpo de Jesus. E nós vemos que ao chegarem lá, o que elas haviam preparado e pensado não foi o que aconteceu. Quando elas chegam diante do túmulo, a cena que elas veem é da pedra removida. É a pedra removida. Então, se a pedra estava removida, algo aconteceu. Algo aconteceu que fez também com que a mente delas ali, humanamente pensando, falando no nosso linguajar, bugasse no sentido de o que é que está acontecendo. Porque nós chegamos até aqui, saímos da nossa casa, estamos sofrendo com a questão do luto, da perda, nos preparamos para esse momento, mas não é o que os nossos olhos esperavam, porque a pedra foi removida. E nós entendemos que a pedra removida fez com que o mundo jamais fosse o mesmo. A pedra removida fez com que a vida daquelas mulheres jamais fosse a mesma. E eu quero te dizer nessa noite que o remover de pedra na nossa vida faz com que a nossa vida jamais seja a mesma. E é esse lugar que o Espírito Santo quer te colocar. Porque eu sei que nós temos a expressão de, muitas vezes, em uma situação complexa, em um problema para resolver, uma solução aparente que nós falamos vamos colocar uma pedra sobre isso, sobre esse assunto. Só que eu entendo que muitas vezes as pedras elas são removidas. Uma coisa não é colocar debaixo do tapete, nem colocar uma pedra sobre o assunto. A questão é, resolva o que tem que ser resolvido e remova a pedra, porque quando nós colocamos uma pedra sobre o assunto, significa que nós ainda não estamos aptos, mas nós mesmos aqui não queremos assumir aquilo e trabalhar aquilo e resolver aquilo. Mas a questão é, tire a pedra, acesse o que está além da pedra. Esse é o convite também nessa noite, porque para acontecer a ressurreição, a pedra precisou ser removida. Não para que Jesus saísse, mas para que os discípulos pudessem entrar para ver o que aconteceu ali. E é assim que acontece. Eu sei que a nossa expectativa muitas vezes é uma. E o céu ele vai nos surpreender. O céu vai trabalhar com a nossa paciência, com a nossa dependência, com tempo para nós. Mas essa palavra ela é muito pontual. Porque quando a pedra é removida, é um marco sobre a humanidade. E essas palavras, no sentido de ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aquele que estava morto, ele ressuscitou. Ele não está mais aqui, essas palavras ecoam através dos séculos, através do tempo. O ponteiro do relógio não pôde segurar essas palavras. O Cronos não pode deter essas palavras. Porque elas continuam em movimento, lembrando-nos que o cristianismo não é baseado em um líder morto, mas em um rei que está vivo e que reina e reinará para todo sempre, e vive através de cada um de nós. Através de cada um de nós. Ele apareceu aos seus discípulos, restaurou a fé dos que estavam duvidando, daqueles que duvidaram, esmoreceram. Transformou os medrosos em testemunhas ousadas e deu início à maior missão já conhecida, levar a mensagem de salvação a todo mundo. E eu entendo que essas mulheres foram usadas para iniciar o envio dessa mensagem. O envio para dizer, ele não está mais aqui. Ele não está mais no túmulo, ele está vivo, ele vive, ele reina e reinará para todo sempre.
E hoje nós vamos aprender mais sobre a ressurreição. Mais sobre o nosso amado, o amado da nossa alma. Nós precisamos entender ainda mais sobre isso. Nós vamos celebrar o poder da ressurreição por meio do Evangelho de Marcos, do evangelista Marcos, desse capítulo 16. Mas eu quero aqui te apresentar o evangelista. Eu quero aqui te apresentar o contexto. Eu quero trazer também o tempo, o momento aqui crucial. O autor do Evangelho de Marcos é João Marcos, discípulo de Pedro. Discípulo de Pedro. Vários líderes da igreja primitiva afirmam que Marcos escreveu o seu evangelho baseado no testemunho de Pedro. E por mais que Mateus seja o primeiro evangelho na Bíblia, Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. E nós entendemos, e a autoria dela vem diante desse testemunho da parte de Pedro. E a data desse evangelho está entre 60 a 70 depois de Cristo. E o evangelho é escrito para os cristãos em Roma, porque ele é direcionado a um povo, ele é direcionado a alguém. Então o evangelho ele foi direcionado aos cristãos em Roma, porque muitos estavam sofrendo perseguição. Então é direcionado a esse povo. E o propósito era apresentar Jesus como um filho de Deus, enfatizando todas as ações de Jesus, toda a fala, toda a sua presença, mais a ação do que o discurso. Apresentar Jesus na íntegra, com um propósito. Qual foi o propósito que Jesus veio nessa terra? O evangelista Marcos vem apresentar. E temas principais do evangelho de Marcos, um deles é a ressurreição, que é o clímax, é o ápice do evangelho. A vitória de Cristo sobre a morte, que é a maior narrativa do evangelista. Mas também, algo muito importante do evangelista é o papel das mulheres, porque Marcos vem trazer essa presença das mulheres, as mulheres como testemunha da ressurreição, algo muito significativo num contexto em que o testemunho feminino não era valorizado. A mulher ela não tinha voz, a mulher ela não tinha um lugar, a mulher ela não tinha um espaço. Hoje pela manhã nós ouvimos isso da boca do nosso bispo, o qual era uma sociedade patriarcal, e no Novo Testamento ainda existia esse reflexo. Era um fato que desafiava as normas sociais da época, do tempo. E nós vemos aqui que a presença das mulheres nesse fato, nesse episódio da ressurreição, traz uma importância agora das mulheres na história cristã, da fé cristã. No primeiro momento, se você parar para pensar comigo, e nós caminharmos em alguns acontecimentos, a maioria das mulheres, na narrativa da vida de Jesus, estavam inseridas no contexto de cura, estavam inseridas no contexto de libertação, no contexto de uma resposta dos ensinamentos na Galileia e nas regiões não judaicas. E nós vemos aqui, inicialmente, que a presença das mulheres, se você ver no capítulo 3 de Marcos, era numa situação de sofrimento, era na situação de desespero, desesperança. Algumas mulheres marginalizadas de alguma forma. E muitas acessando a libertação, muitas acessando a cura, ajudadas e amparadas por Jesus. Nós vemos a cura da sogra de Pedro. Nós vemos a cura da mulher com a hemorragia há 12 anos. Nós vemos a ressurreição da filha de Jairo. Nós vemos a libertação do filho da Cirofenícia. Ou seja, várias situações acontecendo e trazendo um acesso das mulheres a Jesus. Mas agora no capítulo, eu estou falando do capítulo 3 de Marcos. Agora no capítulo 16, nós vemos que as mulheres aqui, elas não aparecem como pessoas a serem curadas, mas sim exemplos de fé, mas sim exemplos de dedicação, exemplo de compromisso, exemplo de serviço, exemplo de entrega à comunidade e à proposta de Jesus. Agora as mulheres estão saindo
de certa forma, embasbacadas, assustadas com o que estão vendo. Porque agora os olhos delas estão contemplando um túmulo vazio. Um túmulo vazio. Então nós entendemos que antes as mulheres que não tinham voz são essas que vão falar a respeito do Salvador. As mulheres que antes não tinham lugar são essas agora que vão anunciar a ressurreição aos demais discípulos. Mas também dentro da temática do Evangelho, dos principais temas do Evangelho de Marcos, nós vemos a restauração de Pedro. Não é apenas a ressurreição, não é apenas a presença das mulheres, mas a restauração de Pedro. Porque no capítulo 14, você lembra que Pedro nega Jesus. Pedro entra nesse campo, quando Jesus morre, Pedro sente. Sente na pele o peso de ter negado Jesus. E Jesus restaura aquele que o havia negado. Jesus é o maior interessado em nos restaurar, em nos limpar, em nos libertar, em nos salvar. Guarde isso no seu coração. Encontros pessoais de Jesus ressurreto com seus discípulos. É isso que o Evangelho também vai trazer. O poder transformador da ressurreição de Jesus, a mensagem, a vitória de Jesus na cruz. Esse acesso agora que as mulheres têm, esse acesso agora que aquele que negou tem, pode ter, pode ser restaurado, pode ser transformado. E uma coisa que eu e você precisamos guardar muito no nosso coração: a vitória da ressurreição foi conquistada. Foi conquistada, é um fato. Eu não estou aqui falando para você, eu não estou te levando a pensar se é ou não. Eu estou te dizendo que aconteceu, é verdade. É verdade. Podem existir teorias, podem existir falácias, podem existir falas distorcidas, mas a ressurreição é fato, é uma verdade. E eu e você, cada um de nós, se é uma verdade a ressurreição, pensa como um todo. Cada um de nós precisamos recebê-la para que se torne nossa. Você precisa receber essa verdade para que ela se torne sua. Você precisa receber essa ressurreição para que ela seja sua. Entenda isso nessa noite, entenda isso. E eu quero te fazer pensar mais sobre isso. Porque se está pronto, a questão então é o quê? Receber. Acessar. E eu quero que você pense agora comigo a respeito dessa embalagem. Se você vê essa embalagem com papel laminado, com um laço, você já deduz que é o quê? Um presente. Glória a Deus por isso. Esse presente, tem alguma coisa ainda por fazer? Não, ele está o quê? Pronto. Existe a questão de ele foi adquirido, ele foi comprado, ele foi embrulhado e agora ele está sendo apresentado. Mas o que é que falta? Pense bem. Eu subi neste altar. Eu subi com este presente aqui neste altar. Este presente, ele não é meu. Eu embrulhei ele e subi com ele aqui agora. O que falta então? Receber. Alguém receber. Quem quiser, pode vir pegar. Oi! Glória a Deus. Me senti agora um Rick Bonfim, hein? Eu só não tenho a mira do Edno, né? Eu sou ruim de mira. Foi bom, Dai, para ver se estava acordado. Boa. Expectativa. Só vim e pegar. Ela veio com toda a intensidade, toda a emoção do coração. Eu não ia criar aqui um risco, tá? De lançar para ninguém, porque eu sou uma negação na mira, entende? A questão é, existe um presente que foi preparado, estava disponível, e a Dai veio e acessou esse presente. Agora, de quem é o presente? Da Daiane, é dela. O presente é dela, não é mais meu.
Uma vez que eu disponibilizei, eu poderia também chegar, eu poderia falar, Ana, toma. Poderia falar, Álvaro, toma. Eu poderia falar isso. Mas eu acho que a disponibilidade também fala muito mais. O ir em direção fala também muito mais. Porque a questão desse presente agora, ele é seu. Ele é todo seu. O que é que você precisou fazer? O que é que você precisou fazer? Transpor montanhas? Correr quilômetros e quilômetros? Você precisou sair do seu lugar para vir e acessar. Você precisou aceitar que era uma situação de sair do seu lugar e tocar e pegar. Se ele estava disponível, não existia uma regra. Não existia. Era aceitar. A questão disso tudo, para que você entenda sobre a ressurreição, é: a vitória de Jesus na cruz é um presente para mim e para você, mas ela só se torna real em nossa vida quando nós a recebemos pela fé, quando nós acessamos, quando nós pegamos. Nessa noite eu estou te apresentando um presente grandioso, um presente que eu não teria nem condição de comprar. O livro é uma coisa, deu spoiler do presente. O livro é uma coisa, mas a ressurreição só Cristo que poderia pagar esse preço. Você consegue entender o tamanho desse presente que você e eu podemos acessar, aceitar sobre as nossas vidas? Um presente que traz esperança, um presente que traz restauração, um presente que traz libertação, um presente que traz cura, um presente que muda a nossa história, um presente que muda a nossa estrutura. Eu não estou falando de casa, eu não estou falando de carro, eu não estou falando de um saldo positivo no banco. Eu estou falando de um Cristo ressurreto, aquele que nos deu nova vida para vencermos as circunstâncias, para rompermos com as tempestades e com as situações difíceis e para vivermos a nova vida que Ele tem para nós, a vida eterna. Esse é o maior presente. Esse é o maior presente que eu e você podemos aceitar. E eu quero trazer alguns corações aqui nessa noite. Pare de pensar a respeito desse presente no sentido de: mas será mesmo que eu mereço esse presente? Eu sei, nós não merecemos, mas é a graça de Deus que dá esse acesso. Eu sei, sabe quando você recebe algo e você fala: mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada para merecer, por que eu estou recebendo um presente? Ou você pensa e fala: Jesus, vai acontecer alguma coisa comigo? Ninguém me avisou e eu estou sendo presenteada. Ou a gente pensa, né, o que aconteceu que eu não estou sabendo, qual data que eu perdi? A graça de Deus, ela nos surpreende, assim como o amor nos constrange. E é a graça e o amor que nos dá o acesso a esse presente. Seja constrangido, que você se renda no altar do Senhor e que você aceite, que você o aceite. Ah, mas eu vou deixar para amanhã. Você sabe muito bem o ditado. Você sabe muito bem o ditado. Mas eu quero te dizer, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã, porque é um presente único. E você pode viver algo extraordinário no dia de hoje. Quando virar o dia e quando já se tornar amanhã, você já perdeu a oportunidade do hoje. Pare de pensar que você vai aproveitar mais ainda a vida. Pare de pensar que você vai conquistar tudo que você tem que conquistar pela força do seu braço. E aceite a Jesus Cristo como seu Salvador, como aquele que provê todas as coisas, que é o teu braço forte. Aceite em nome de Jesus. Mas eu quero te convidar a pensar nesse texto, porque para vivermos o poder da ressurreição de Jesus na nossa vida, nós precisamos celebrar diariamente a verdade da ressurreição de Jesus, todos os dias. Porque se nós celebrarmos todos os dias a ressurreição, nós não negamos a cruz, nós não negamos o sacrifício vivo, nós reconhecemos. E é isso que nos mantém longe do pecado. É isso que nos dá o discernimento e a sabedoria para escolher o que é certo e o que é errado, pela verdade da ressurreição. Por isso precisamos celebrar todos os dias, trazer todos os dias ao nosso coração. Você poderia pensar: mas eu estou vindo
Já é o 6º domingo que eu estou ouvindo falar a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Óbvio, nós precisamos conhecer quem amamos. E quando nós amamos, queremos conhecer ainda mais. Então deixa eu te dizer, se você não tem se sentido entusiasmado para isso, significa que o teu amor precisa aumentar ainda mais por Jesus. Eu sei que é dura essa palavra. Eu sei. Mas quanto mais amor, mais queremos saber a respeito. Mais iremos ser gratos. Mais iremos celebrar. Versículos 5 e 6 do capítulo 16, que eu pedi para você não fechar a Bíblia. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, sentados à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, ele disse. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam colocado. O anjo fala com as mulheres, com aquelas mulheres. E além de falar que ele não estava lá, olha o que ele fala: venham, vejam o lugar onde o haviam colocado. Vocês vão falar sobre isso. Vocês só não vão falar que a pedra havia sido removida. Vocês vão dizer que vocês viram que ele já não estava mais lá. Não foi alguém que disse. Deus quer nos levar a experiências que a gente vai parar de falar porque alguém me contou a respeito disso. Deus quer te levar a experiências que você vai dizer: eu vi, eu vivi, eu posso dizer a respeito disso. Nós estamos chegando a esse nível, a esse lugar que o Espírito Santo quer nos levar. A essa experiência. Sproul, um teólogo, vai dizer: o túmulo vazio é um dos maiores testemunhos do cristianismo. Se os inimigos de Jesus pudessem ter produzido seu corpo, eles o teriam feito. O silêncio deles fala alto. O silêncio, lembra que eu falei com vocês no culto de ceia que o silêncio muitas vezes fala, que às vezes nós vamos ter que ficar em silêncio. Mas nós entendemos que o silêncio aqui, fala alto. Imagine para as autoridades, a profecia estava se cumprindo. Jesus não estava mais lá. Elas viram. E para as autoridades aqui, para os inimigos de Jesus, se eles pudessem ter produzido o corpo para colocar no lugar, eles teriam feito isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu volto a dizer, o plano foi perfeito. O plano foi perfeito. Para não deixar lacuna alguma. Mas você já ouviu alguns argumentos de que Jesus não ressuscitou? Você já ouviu? Eu já ouvi. A questão é inegável que Jesus existiu. Ele mudou o nosso calendário. Ele mudou a nossa vida, Ele marcou a história do mundo de uma forma que não tem como negar sua existência. Existe um antes e um depois. E isso marca a nossa vida até hoje. Existe um antes e existe um depois. Mas existem aqueles que querem se opor, existem aqueles que querem atacar a fé cristã, que levantam hipóteses que Ele foi apenas um homem comum, sendo assim Ele não ressuscitou. São argumentos frágeis, mas que em alguns momentos acabam ganhando adeptos, mentes fracas, adeptos entre os céticos. E alguns desses argumentos, o primeiro deles é: o corpo de Jesus foi roubado. Muitos vão tentar trazer essa justificativa para negar a ressurreição, trazendo a teoria da conspiração, de que o corpo de Jesus foi roubado. Essa teoria afirma que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo para fingir que ele havia ressuscitado. Não tinha como arredar aquela pedra, como o bom mineiro fala do arreda. Não tinha como arredar aquela pedra. Quer ver outra fala, outro argumento? Jesus não morreu de verdade. A teoria do desmaio. Que a dor foi tão grande, foi tamanha. E alguns vão sugerir, essa teoria sugere que Jesus não morreu, ele apenas desmaiou.
devido ao sofrimento, devido a toda aquela situação. E depois, na tumba fria, ele teria recuperado a consciência e teria saído. Não para por aí. Ainda existe a fala de que os discípulos tiveram alucinações coletivas. Olhe isso. Eu falo que a criatividade aqui não falta. Algumas pessoas dizem que as aparições de Jesus foram apenas alucinações geradas de um luto, resultado de um luto intenso dos discípulos. Mas ainda existem aqueles que falam que a ressurreição é um mito criado séculos depois, tempos depois. Essa ideia sugere que os cristãos só começaram a crer na ressurreição muito tempo depois, como um mito inventado para para conferir uma confiabilidade à fé, para respaldar a fé. E o último é o túmulo errado. O túmulo errado. Alguns dizem que as mulheres foram no túmulo errado. Por isso que encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. E por isso que elas pensaram que Jesus havia ressuscitado. Pare para pensar. Falácias, teorias que tentam desvalidar, que tentam tirar a veracidade. Mas o que o céu faz é perfeito. O que o céu faz é soberano. O que Deus faz é completo. E não tem como. Podem surgir teorias. Existe uma verdade, existe o caminho e existe a vida, e é Jesus. E é essa verdade que nós cremos, é essa verdade que nós pregamos, e é nesta verdade que nós permaneceremos de pé. É sobre Jesus. Jesus apareceu para diferentes pessoas, em diferentes lugares, em diferentes momentos. E isso confirma que sua ressurreição não foi um delírio coletivo. Não foi. Mas foi um evento histórico. Foi um acontecimento histórico. Então, se foi um acontecimento histórico, deixa isso impactar a tua história nessa vida e nesse dia. Permita isso. Os próprios religiosos tentaram propagar uma mentira sobre a ressurreição de Jesus. O evangelista Mateus, capítulo 28. Depois você lê do versículo 11 ao 15. Mas o versículo 11 vai dizer: os soldados receberam dinheiro para dizer que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo de Jesus enquanto eles dormiam. N situações vão vir sobre nós, vão tentar acessar a nossa mente. Mas se a nossa fé estiver alicerçada em Jesus, nada nos acessa a não ser o Espírito Santo e a presença dEle. Pode contar o que tiver que contar. Quando nós nos convertemos, quando nós o aceitamos, nós entendemos que esta é a verdade. E a melhor prova da ressurreição é a existência da igreja cristã. A maior prova, nenhuma outra coisa teria transformado homens e mulheres tristes, desesperados, desamparados, em pessoas radiantes, em pessoas alegres, em pessoas inflamadas de um novo valor, de presença de Deus. Por isso nós podemos dizer isso, que a melhor prova da ressurreição são os filhos e filhas quando se reúnem para adorar o Cristo ressurreto. William Barclay vai dizer, a ressurreição é o fato central de toda a fé cristã. E isso é inquestionável. Mas eu não paro por aí, porque para vivermos o poder da ressurreição de Jesus na nossa vida, nós precisamos, além de celebrar todos os dias, nós precisamos também escolher viver um relacionamento real e profundo com Jesus. Porque só o relacionamento nos faz confiar. Só o relacionamento nos faz depender e nos faz entregar. Versículo 9, versículo 12 e versículo 14. Marcos 16. Quando Jesus ressuscitou,
na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Escolha viver um relacionamento para confiar naquilo que Deus está te mostrando, naquilo que Deus está revelando. Essa palavra testifica e afirma que Jesus vive, se faz presente em nossos dias, se faz presente na nossa vida. Jesus vive e continua promovendo a nós encontros especiais com Ele. Todos os dias nós temos a possibilidade de nos encontrarmos com Jesus. Todos os dias. E foi assim, depois da ressurreição. Como nos primeiros momentos da ressurreição, Jesus marcou encontros. Por que é que eu e você ainda estamos fugindo dos encontros de Jesus? Por que é que eu e você ainda estamos colocando outras situações, outros compromissos no lugar do nosso encontro com Jesus? Os gregos tinham uma palavra com a qual eles descreviam um tempo, que significa que o tempo que apaga tudo, o tempo, no sentido que o tempo teria apagado a lembrança do Jesus, se não tivesse sido uma permanente presença viva conosco. Se não fosse real, eu e você já teríamos esquecido. Mas é real, está em nós, habita em nós. Jesus não é alguém sobre o qual nós discutimos, mas é alguém com o qual nós nos encontramos. E esse tempo de Quaresma é para nós reafirmarmos, é para nós fortalecermos a nossa intimidade, o nosso relacionamento com o Senhor. Por que é que nós estamos tendo um tempo de jejum? Por que é que nós estamos tendo tempo de ações? Tem a ver com você. Eu me comprometo com o Senhor, você se compromete com o Senhor. E quanto mais jejuamos, quanto mais nos consagramos, mais intimidade nós temos, mais revelação nós temos, mais perto deles nós temos. E aí paramos de discutir, paramos de indagar o Senhor, paramos de colocar Ele na parede, começamos a nos relacionar com Ele, passamos a confiar nele. Porque quem não confia que discute, quem não confia que aperta na parede. Mas quem confia descansa e sabe que é um Deus vivo e provedor que age em nós e através de nós. Isso significa que a vida cristã não é saber a respeito de Jesus, mas sim conhecer a Jesus. Saber a respeito é uma coisa. Eu posso saber aonde você mora e eu posso saber com que você trabalha, se você estuda ou não. Mas uma coisa é eu te chamar para você tomar café comigo na minha casa, ou você me chamar para tomar café com você na tua casa. Uma coisa é eu saber das suas fragilidades. Uma coisa é eu saber dos seus segredos mais íntimos, de você saber dos meus segredos mais íntimos. A questão aqui não é saber a respeito de Jesus, porque muitos podem saber a respeito de Jesus, mas vivem um relacionamento raso, uma fé fraca. Mas o convite nessa noite é conhecer a Jesus para vivermos um relacionamento profundo e uma fé forte alicerçada no Senhor, com raízes profundas nele. É esse convite que o Espírito Santo está nos fazendo aqui. O maior erudito do mundo, aquele que sabe tudo sobre Jesus, está infinitamente aquém do cristão mais humilde, que o conhece todos os dias e a cada dia busca conhecê-lo mais. Eu e você, por isso precisamos celebrar a ressurreição todos os dias. Por isso precisamos escolher viver esse relacionamento, porque nós só celebramos a ressurreição se nós nos relacionamos com o Senhor e entendemos o real valor disso, o que Ele fez por mim e por você. Mas não para por aí. Todas as vezes em que nos relacionamos com Jesus,
Todas as vezes em que marcamos esse encontro com o Senhor, na nossa intimidade, nós estamos dando a Ele uma permissão para sermos transformados. Todas as vezes. Porque Ele começa a conhecer mais de nós. Ele sabe, porque Ele nos fez. Mas sabe aquela interação que é importante para ouvir dos nossos lábios? Quando o pai reconhece o coração do filho? Todas as vezes em que estamos nesse lugar com o Senhor, nós somos transformados pela presença dEle. E é de uma forma sobrenatural. Porque quanto mais relacionamento, menos da nossa vida nós temos e mais da vida de Jesus em nós temos. Aí nós entendemos porque começamos a falar diferente. E eu não estou falando de um vocabulário rebuscado. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma fala que glorifica o nome do Senhor, que fale da presença dEle. Nós passamos a nos portar diferente. Nós passamos a nos vestir diferente. Tudo fica diferente. Mas é pelo nosso relacionamento com Ele. Marcos 16, versículos 7 e 8. Vão, a fala do anjo, vão e digam aos discípulos dele. E a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse a vocês. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Quem é que havia negado a Jesus? Pedro. Essa palavra é transformadora tanto na vida das mulheres quanto na vida de Pedro. E continua dizendo, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Perceba como Marcos, ele relata o impacto das palavras do anjo sobre a vida das mulheres diante da notícia da ressurreição de Jesus. Elas ficam tremendo e assustadas. Penso eu na limitação, não quero fugir da Bíblia, mas penso eu que ainda mais sendo mulheres, o que vem na cabeça dela, como é que a gente vai sair daqui e falar isso? Já começa o primeiro desafio. O primeiro foi ver que ele não estava lá, mas o segundo foi, como é que nós vamos falar isso? Isso significa que o que elas viram não se parecia nada com o que elas imaginavam encontrar. Muitas pessoas estão buscando uma vida confortável em Jesus. Muitas pessoas estão buscando facilidades em Jesus, mas são rapidamente surpreendidas com um chamado para serem transformadas por Ele. Porque a primeira coisa que Jesus vai fazer é te transformar. Não tem como você ir do jeito, não tem como eu ir, nós irmos do jeito que nós estamos. Porque quando elas olham aquele túmulo vazio, ali já começou a transformação. Foi ali. Elas foram impactadas ali, a estrutura foi mexida ali. E o que me chama mais atenção é tremenda e assustada, e foram assim mesmo. Então, minha querida e meu querido irmão, é tremendo e assustado, vai. Pare de se bloquear, pare de travar. Porque Deus está indo diante de você. A visão que Deus está te dando é uma visão para você, então vá. Porque se não fosse, Ele não ia te dar essa visão. Então não se sinta amedrontado, vá tremendo, vá assustado, mas vai. E adiantá-los ficarem ali no túmulo tentando buscar testemunhas para falar o que aconteceu? Não. Ela ia procurar soldado para dizer, você viu ele? A falta de fé nos faz pensar desse jeito, mas a fé nos faz ir mesmo assustado e mesmo tremendo. E é desse jeito, é dessa forma. Diante da manifestação do Cristo vivo e ressurreto, nós temos diante de nós uma escolha: ficar como estamos, permanecer como estamos, ou permitir que Ele nos transforme. Se nós ficarmos como nós estamos, a vida vai continuar a mesma. É isso que eu tenho para te dizer.
Os dias permanecerão os mesmos, semanas e semanas as mesmas. Mas se eu e você buscarmos a transformação nele, eu sei que vai ter luta, eu sei que vai vir tempestade, vai vir vento forte, mas existe promessa da parte de Deus. Existe promessa da parte de Deus, existem experiências mais profundas da parte de Deus. Existe. Aquelas que lamentavam e choram, são convidadas agora a serem mensageiras, a serem instrumento da transformação de Pedro, porque é elas que vão levar a mensagem para Pedro, para que ele também seja transformado pela manifestação da ressurreição de Jesus. Pedro, o que Pedro estava fazendo? Carregando a culpa de ter negado. Mas quando elas chegam com a notícia, porque era para os discípulos e para Pedro, gente, isso para mim fez um sentido tremendo e mostra o amor e o cuidado do Espírito Santo sobre a nossa vida. Que nessa noite você seja envolvido por esse amor, o quanto Deus se importa conosco. A palavra poderia, o evangelista poderia ter dito: vai e fala com os discípulos. Mas existia um discípulo que estava carregando uma culpa, e Jesus manda um recado para ele, para dizer: Pedro, eu não esqueci de você não, Pedro. Você pode até ter se esquecido de mim, Pedro, mas eu não me esqueci de você. Eu estou vindo aqui agora com essa mensagem através dessas duas mulheres, para dizer que existe transformação para você, Pedro. Existe, Pedro, a partir de agora. Existe. Isso é lindo. O mais impactante desse texto está em algo que não está em nenhum dos outros evangelhos. O id, evangelhos. O id. O mensageiro disse: digam aos discípulos e a Pedro. Todas as vezes em que nós celebramos a ressurreição, todas as vezes em que nós nos relacionamos com o Senhor, todas as vezes em que nós escolhemos o lugar da transformação nesse relacionamento, nós estamos aptos para cumprir o id. O Senhor vai nos enviar, porque não tem como sofrermos um impacto sem sermos impulsionados ou levados. Não tem como. Entenda isso nessa noite. É noite de destravar na tua vida e na minha vida. Pode ser que você parou no trânsito, você puxou o freio de mão e você está dizendo: eu não vou sair. Já teve a experiência de alguém encostar na sua traseira mesmo com o freio de mão puxado? O que acontece? Ó, dá aquele toquinho para frente, não dá? Aquela mexida no carro? Eu sei que talvez nessa noite você chegou falando: eu estou puxando o freio de mão, não vou sair daqui. O Espírito Santo de Deus está dizendo: você vai sair, porque é o meu poder que vai tirar de onde você está e vai te mandar para onde eu quero que você esteja. Nem que vai ter que ser gerado um impacto aí atrás. O Espírito Santo vai vir com as mãos dele de amor para dar aquele toquinho suave assim, ó. Vai, meu filho. Já teve esse toquinho? Eu já tive. Ele falando: vai, minha filha, vai, em nome de Jesus. Rompe, rompe. Vai assustada, pode ir, pode assustar. Vai tremendo, pode ir. Eu não sei o que eu vou falar, pode ir que eu vou te dar palavra. Eu não sei como eu vou fazer, pode ir que eu vou te dar provisão. Mas eu não sei como eu vou sair desse lugar, pode ir tranquilo que o vento do Espírito vai soprar. Pode ir, vai falar. Abra a tua boca e fala. Então que em nome de Jesus nessa noite, que o Senhor possa tocar com a brasa viva do altar dele nos teus lábios para destravar a tua boca, para você falar daquilo que nós estamos dizendo nesses 6 domingos aqui a respeito de um Cristo ressurreto, que está vivo, que está vivo. Olha o impacto da vida dessas mulheres, olha o impacto, olha a mensagem que elas enviam. Elas vão para dizer aos discípulos e a Pedro como nessa cena Pedro deve ter se alegrado, como o coração de Pedro deve ter sido encontrado pelo Espírito Santo quando ele ouviu essa mensagem, dizendo: ele não está mais lá, ele ressuscitou. E Pedro poder olhar o mestre mais uma vez face a face. Ele estava se torturando por uma lembrança da sua deslealdade, porque Pedro foi desleal, ele foi pressionado, e é na pressão que nós provamos a nossa lealdade.
Mas Pedro, ele foi desleal aqui. E de repente vem a mensagem. Uma mensagem especial para ele. E aqui o coração de Pedro é encontrado. De todos os discípulos, Pedro foi o escolhido para receber essa mensagem. É característico de Jesus. Que pensasse não no mal que Pedro lhe tinha feito, não no ter negado a Jesus, mas sim somente o remorso que Pedro estava carregando. Entenda isso. Jesus, ele não vai pensar como nós pensamos. O nosso pensamento, ele é limitado. Jesus não estava pensando no que Pedro havia feito. Jesus estava pensando no que Pedro estava carregando, que estava impedindo dele fazer o id dele a partir dali. É por isso que Jesus manda essa mensagem. O mais incrível é que Jesus jamais nos descarta. Jesus jamais vai nos descartar. Ele sempre vai nos transformar. O mundo traz a fala e exerce o descarte. É sobre isso. Se você não enquadra aqui, você é descartado. Você não faz mais parte, você não tem mais valor. Mas Jesus, ele não vai nos descartar. Ele sempre vai nos chamar para perto. E ele sempre vai nos transformar em uma versão melhor. E é por isso que ele está dizendo, vai assustado e vai tremendo. Vai, só não deixe de ir. Jesus não descarta pessoas, ele renova corações. Ele transforma corações, ele perdoa pecado, ele cura a alma, ele transforma por completo, ele restaura o abatido, ele transforma o oprimido, ele liberta aquele que está cativo. Esse é o nosso Senhor Jesus, é Ele. Por isso, foi Pedro o alvo da restauração de Jesus. Quem escreveu a sua primeira carta, 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para a sua esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro está escrevendo sobre a regeneração, sobre essa mudança, o regenerar em vida. O regenerar em vida física que leva a acesso espiritual, que traz uma esperança, mas não é qualquer esperança, é uma esperança viva, e essa esperança é Jesus Cristo. É a fala de Pedro. Existe um teólogo, doutor em teologia, um grande estudioso do Novo Testamento, que ele diz: a prova do Cristo ressurreto não está apenas em um túmulo vazio, mas na transformação dos seus discípulos. Precisamos acessar esse lugar. Precisamos ser transformados. A fé cristã tem um impacto imensurável na vida de quem verdadeiramente crê em Jesus. A fé cristã nos tira do lugar estático e nos leva à dinâmica do céu, a acessar o movimento do Espírito Santo. O movimento do Espírito Santo. E é por isso que nessa noite você vai ser convidado a vir ao altar para também ter a sua fé fortalecida e renovada. O nosso Senhor vive. Ele se move em nós. Se Ele se move em nós, Ele precisa se mover através de nós. Não tem como reter a presença. Precisamos ser movidos por Ele. Sempre há novos feitos. Sempre há novos feitos de Deus e novas verdades, esperando para serem descobertas em Jesus. E eu e você podemos acessar isso. O Pai está desejoso de manifestar, de revelar todas essas verdades a nós. Mas eu posso te dizer algo muito pontual nessa noite? Não tem como eu e você continuarmos na agitação que estamos, sem pararmos
para assentar no encontro com Ele, para ouvir o que Ele tem para dizer a nós. E eu quero que você seja desafiado nessa semana, que nós vamos ser desafiados. A ação dessa semana é tirarmos uma hora, olha isso, 1 hora da semana. A semana, nós contamos 7 dias, é 1 hora da semana, você tem noção, né? De tão pouco que é. Nós vamos tirar 1 hora da nossa semana, dessa semana, para estarmos aqui na sala de oração, para orarmos. E aí já começa. Se eu fosse você, eu já começava amanhã, viu? Já chega em casa e fala: pai, eu estou na expectativa para ouvir quais são as verdades que o Senhor tem para revelar ao meu coração. E já vem na expectativa amanhã, para que você conheça os segredos do coração do Pai, para que você seja transformado, para que você tenha a sua vida transformada. Mas só tem vida transformada quem consegue ouvir a voz do Pai, quem consegue entender os segredos do céu. Os segredos do céu. E Deus tem algo para revelar muito específico ao seu coração e ao meu coração. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele vai transformar a nossa vida. Você tem aquela amizade que é uma irmandade, que é irmã, que é irmão. Você que é casado aí, você já se pegou falando ou se comportando em determinados momentos como seu cônjuge? Sabe? Alguma fala? Em algum dialeto? Já se pegou? Eu já me peguei. O pastor Felipe também já se pegou falando algumas coisas do jeito que eu falo. Quem anda próximo de mim também, como eu também já peguei de algumas pessoas. O convívio nos faz parecer com a pessoa. Quanto mais relacionamento, antigamente era: nossa, seu filho parece tanto com você. Nossa, o seu filho faz igual você. Às vezes nós como filhos nos pegamos fazendo coisas iguais aos nossos pais, não é assim? E a gente pensa: nossa, eu fiz isso igual minha mãe. Nossa, eu fiz isso igual meu pai. Quando a gente casa, a gente se pega fazendo algo parecido com o nosso cônjuge. Isso significa que relacionamento gera alguma coisa. O estar junto, viver junto, gera algo. E Deus quer te trazer para perto. Deus quer ser prioridade na tua vida. Ele quer ser o primeiro na sua vida, no seu relacionamento com Ele. Porque quanto mais você tiver dele, mais a sua vida vai ser parecida com Ele. Mais. Mas em que área você precisa de transformação hoje? Qual é a área? Quais são? Talvez não seja uma. Quais são as áreas? Talvez você esteja com as suas emoções desequilibradas, doente, instáveis. Talvez você esteja vivenciando um relacionamento quebrado por escolhas ruins, por decisões ruins que você tomou. Talvez você esteja vivenciando o sentimento de solidão e de abandono, de desamparo. Mas pode ser também que você esteja lutando ou buscando força para sair do vício, dos maus hábitos, dos maus comportamentos. Talvez você esteja carregando traumas, feridas na alma. Talvez você esteja sofrendo pela falta de fé. Pela falta de fé para viver o sobrenatural. Você só está vendo acontecer à sua volta, mas você não consegue acessar e mergulhar. Talvez você esteja culpando, carregando culpa pelos erros cometidos no passado. Talvez esse esteja sendo um fardo pesadíssimo para você, pesaroso para você. Talvez você esteja vivenciando ira, a falta de paciência no relacionamento. Eu não sei o que é, mas nós vamos orar nessa noite para que você seja transformada e impactada pela ressurreição de Jesus Cristo. Esteja disponível para fazer a diferença no reino de Deus. E seja disponível para ser acessado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? A morte não tem a palavra final. A morte não tem a palavra final. O pecado foi derrotado e o perdão está disponível para todos aqueles que querem receber. A esperança, ela não é passageira, mas ela é eterna e ela é viva.
A vida com Deus, ela não termina aqui. Há um futuro glorioso nos esperando. Então, em nome de Jesus, que tudo aquilo que você trouxe nessa noite, como área da sua vida que precisa ser transformada, que você se posicione agora, e mesmo com medo, mesmo com timidez, com vergonha e mesmo tremendo, eu quero te convidar a se colocar de pé agora do seu lugar.